Vasco da Gama e São Paulo, Palmeiras e Curitiba são exemplos de quão importante é a rodada desse meio de semana do Campeonato Brasileiro. E no final de semana também será, na semana que vem, enfim. E outra vez, 2 jogos da Seleção Brasileira, convocando o técnico Mano Menezes, jogadores de clubes brasileiros, prejudicando equipes que vivem momentos importantes, decisivos no Campeonato Nacional. Os jogos são inexpressivos. Nesta quinta-feira contra o Iraque, cujo principal destaque é a volta do Kaká. A atração do jogo é essa, e contra o Japão também. Então, faltou sensibilidade ao treinador da seleção brasileira para chamar para os amistosos jogadores que atuam apenas no futebol europeu, estão mais próximos, não prejudicaria tanto o já prejudicado Campeonato Brasileiro. O Santos não ganha de ninguém sem o Neymar e tem jogos fundamentais para garantir a sua permanência o quanto antes na Série A do Campeonato Brasileiro, muito embora pouca gente acredite em possibilidade de rebaixamento do Santos, ela praticamente não existe, mas matematicamente é um fato que está aí para todo mundo ver. Eu comecei dizendo, Vasco e São Paulo, jogão, um dos destaques da rodada, o mais importante da quarta-feira, em São Januário. São Paulo precisa ganhar para se aproximar do Vasco. Uma vitória do Vasco e praticamente empurra o São Paulo para brigar por Libertadores apenas na Sul-Americana. Matematicamente ainda dá, enfim, mas fica muito complicado e o Vasco encaminha a sua solidificação ali no G4 pelo menos, que não garante nada para o quarto colocado, já que o São Paulo passaria a brigar mais efetivamente pela vaga através da Copa Sul-Americana, que tira a vaga do quarto colocado no Brasileiro. Quinta-feira, então, Palmeiras e Coritiba. Fundamental para o Palmeiras. Só a vitória interessa para o Verdão encurtar a distância para o Coritiba e seguir na briga para permanecer na Série A. Imagina o desastre, não só matemático, mas psicológico, num tropeço do Palmeiras no jogo de Araraquara diante do Coritiba. É outra decisão nesse meio de semana. Muito embora para o torcedor do seu time, o importante é o jogo dele. Por exemplo, para o flamenguista, o importante é Corinthians e Flamengo. O Flamengo está na briga ainda contra o rebaixamento. Para o santista, o Santos precisando pontuar, é Santos e Botafogo. E para o torcedor do Atlético Mineiro, então, o Atlético tem um jogo contra o Internacional em Porto Alegre, que é muito importante nessa tentativa de recuperar a liderança, de brigar com o Fluminense pelo título do Campeonato Brasileiro. Em suma, será uma grande rodada com jogos muito importantes, decisivos, mas rodada outra vez atrapalhada por jogos inexpressivos da seleção brasileira. Jovem Pan Online.